Ok, isso aí, moçada, rapaziada, vamos nessa. Olha só, claro, eu sei que você deve estar aí questionando, que a gente já falou sobre a definição de relação, a gente fez alguns cálculos aqui, calculando, né, o valor de y com base no valor conhecido de x, só que, né, a gente trabalhou isso sobre os aspectos, o que, com relação a jogo de sinais, mas a gente não mencionou sobre base negativa. Né? Com certeza você já se perguntou aí, professor, como que eu faço para resolver quando eu tenho uma base negativa, tem um expoente aí, como que a gente faz? Claro que a gente também, né, já falou aqui no nosso canal sobre potência com base negativa e isso ajuda muito a gente a resolver, a gente montar essa tabelinha aí do x e do y na relação. Perfeito? Então venha comigo, professor Jadiel Varges, para a gente desvendar, né, todas essas situações aqui. Perfeito? Ok? Canal Exatas Aprovação, YouTube. Professor Jadiel Varges, Instagram. E Exatas.aprovação no Facebook. Olha só. Exemplo, né? Sejam os conjuntos M, e aí a gente tem os valores aqui, e N também, né, com os elementos. R é uma relação de M em M, então a gente já falou sobre isso, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui, ó, um primeiro conjunto, e a gente tem aqui o que? Um segundo conjunto, né? E isso que, professor, isso serve, né, para a gente trabalhar aqui na relação, ou seja, x pertence aqui no caso a M, e y pertence a n, né? Isso, essa relação de primeiro e segundo conjunto, exatamente. Perfeito? Beleza? Pronto. Então, diante dessa circunstância, ó, veja que a gente pode, né, fazer aquela nosso esqueminha, ó, né, relacionar aqui x e y. Né? A gente pode fazer essa relaçãozinha entre x e y. Lembrando que x aqui, né, são os valores o que do primeiro conjunto. No caso, m, menos 2, menos 1, 0 e 1. Pronto. Então, perfeito. Ó. A gente vem falando isso aqui em outros exemplos, em outras situações. Então, não muda, continua a mesma coisa. Certo. E o y? O y aqui agora depende, né, da lei, depende da fórmula, né? Então veja, ó, que a questão aqui traz uma lei, ó. A questão menciona uma lei. Ou seja, o que é essa lei aqui, professor, é uma fórmula que a gente vai usar para substituir aqui o valor do x e descobrir o valor do y. Perfeito? Beleza? Perfeito, professor. Beleza. Então, primeiro, ó, a gente vai fazer o seguinte, ó. Para x igual a quanto? Menos 2. Ó, veja que o primeiro valor ali da tabelinha é o menos 2. Sim. Então, o que a gente vai calcular aqui, ó? A gente vai pegar a lei. Qual é a lei ali, ó? Y é igual a x elevado ao quadrado menos 1. X elevado ao quadrado menos 1. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai substituir o valor desse x aqui, ó. Certo, professor? Substituir por quanto? Ó, o x aqui está valendo o quê como início? Primeiro, né? Valor para a gente substituir, o menos 2. Perfeito. Então, ó, o que a gente vai ter aqui? Que y é igual a menos 2 elevado ao quadrado. Professor, por que tem esse parênteses? Porque a gente está elevando ao quadrado e a base é negativa, tá vendo? O x é a base. Então, a base aqui é negativa. Repete esse menos 1. E aí é exatamente essa ideia, ó. Lembra, né, que a gente já falou sobre isso, né, sobre essa ideia, né, de base negativa. Então, ó, qualquer coisa é o que só consultar aqui, ó, na exclamaçãozinha aqui, né, que a gente vai, né, ter aí o vídeo para poder conferir os detalhes. Perfeito? Então, base negativa, resultado positivo, não é isso, professor? Base negativa, expoente par, resultado positivo. Perfeito. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, menos 1. Logo, y vai ser mais 4 menos 1, sinais diferentes. Ó, sinais diferentes também têm,
né, um vídeo aqui, ó, uma ideia que a gente já trabalhou, né, de jogo de sinais. Então, ó, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. 4 menos 1, 3. Como 4 é maior, fica positivo. Não há necessidade de representar o sinal positivo. A gente também já falou sobre isso. Pronto. Então quer dizer o seguinte, ó, que quando x for menos 2, y vai ser igual a 3, ó. Então quando x for menos 2, y vai ser igual a 3. Vamos lá. Para x igual, próximo agora, menos 1. A lei é a mesma, a lei não muda, ó. A lei a gente vai usar a mesma aqui, fornecida ali no enunciado, que y é igual a x ao quadrado menos 1. E a gente vai substituir aqui, ó, exatamente o valor do x. Professor, a gente vai substituir esse x por quanto? Agora, veja, ó, que o x aqui agora vai ser substituído por menos 1. Beleza? Ligado? Pronto, show de bola. Então, olha só, y vai ser, no lugar do x, a gente vai substituir por menos 1. Professor, o x é base. Se menos 1 é negativo, tem que usar parênteses, né? Porque a base toda é menos 1, então é a base elevada ao quadrado. Exatamente, perfeito. Né? Então, toda vez que a gente substitui o x, tendo multiplicação, tendo né, valor negativo aí, tanto na multiplicação quanto expoente, sempre a gente utilizar o quê? Parênteses. Perfeito. Então, ó, continua o menos 1 aqui, conserva esse menos 1. Sim, e agora, resolvendo, ó, o que que a gente vai resolver? Então, veja, ó, que aqui a gente resolveu, né, aplicando a ideia de potência negativa, né? Isso, a potência de base negativa. Então, a base negativa. A mesma coisa aqui, ó, a base aqui também é o quê? Negativa. Então, o resultado, ele será positivo. Então, 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Né? A gente já falou também sobre isso aqui, né? Quando a base for 1, o resultado vai ser sempre 1. Menos 1. Logo, y é igual, sinais diferentes subtrai. 1 menos 1 é igual a 0. Então, veja, ó, que é quando x for menos 1, y vai ser igual a 0. Y igual a 0. Perfeito? Beleza? Vamos lá, para o próximo. X igual a quanto agora? X igual a 0, professor. O próximo ali na tabelinha é o x igual a 0. Perfeito. Então, ó, a lei é a mesma, y é igual a x ao quadrado menos 1. Veja, ó, que é a mesma lei, x ao quadrado menos 1. A gente vai substituir aqui o valor do x, ó. Ah, professor, e x agora, né, é 0, não é isso? Então, a gente vai substituir isso aí por 0, não é isso? Exato, perfeito, ó. Então, vai ficar o quê? 0 elevado ao quadrado e conserva, mantém o menos 1. Professor, e o parênteses? Veja que não tem sinal de negativo aqui, então não há necessidade. Né? Então, a necessidade é quando tem o sinal de negativo. Aqui não tem esse sinal, então, né, normal. Aí, 0 ao quadrado é quanto? 0 menos 1, ou seja, 0 menos 1 é igual a menos 1, né? Porque 0 não vai alterar o resultado aqui, né? Então, 0 como 0 não altera o resultado, então a gente tem o quê? Que quando x for 0, y é igual a menos 1. Y vai ser igual a menos 1, certo? Aí, ó, para x, o último valor ali da tabela, 1. Pronto, então vamos calcular aqui quando x for 1. A lei é a mesma, que é x ao quadrado menos 1. X ao quadrado menos 1. Perfeito. Logo, temos o quê? Que y vai ser igual. Veja que a gente vai substituir agora quem? Ó, o x. Veja que a gente vai substituir o x. E o x aqui agora vale quanto? Vale 1. Então, vai ficar 1 elevado ao quadrado menos 1. Lembra que toda vez que a base for 1, o resultado é sempre 1. E aí, ó, 1 menos 1 vai ficar quanto? Vai ficar 0. Opa, professor, beleza. Né? Igual a 0. Professor, mas só dois resultados, pode repetir o mesmo resultado? Não tem problema, entendeu? Não tem problema, né? Isso não tem problema. Perfeito? Ok? Né? Pronto. E aí, o que que a gente vai fazer agora? A gente vai, ó, montar aquele nosso diagraminha, né? Para, né,
verificar aqui, né, a correspondência entre os elementos. Perfeito! Então, vamos lá, ó, primeiro conjunto, o que que a gente tem ali, ó, menos 2, menos 1, 0 e 1. Lembrando, ó, que a gente está falando diagrama, né? Sempre o quê? Diagrama de Venn, né? Tem que colocar aqui. Esse aqui foi o conjunto M, conjunto M. A gente também tem o conjunto N, ó, menos 3, menos 1, 0, 1 e 3, ó, também será representado com diagrama, conjunto aqui agora, conjunto N. Perfeito? Ok? Show, né? Vamos lá. Então, o que que a gente vai fazer aqui para a gente ligar? A gente vai observar os pares aqui, ó. Então, menos 2 e 3 é o primeiro par ordenado. Então, menos 2, a gente vai ligar, ó, menos 2 com 3 aqui, ó, positivo. A gente vai fazer a flechinha, ligando menos 2 com 3. O segundo par ordenado é menos 1, 0. Então, a gente vai, ó, ligar esse menos 1 com 0. Então, a gente vai ligar aqui, ó, menos 1 com 0. Novamente, uma flechinha aqui, ó, para indicar de onde, né, partiu e onde chegou. Porque a gente tem o que aqui, ó, chamado conjunto de partida e aqui o conjunto de chegada, né? Então, conjunto de partida, conjunto de chegada. Perfeito? Beleza. Ok. Certo. E o próximo par ordenado é 0 com menos 1. 0 com menos 1. Então, ó, 0 aqui com menos 1. 0 ligando com menos 1. Ok? Beleza? Né? E o último aqui, professor, ó, né, nem colocou ali na tabelinha, pronto, a gente completa aqui, ó, vai ser 0, não é isso? Então, o último par ordenado é 1 com 0. Então, a gente vai associar aqui exatamente, ó, esse elemento 1 aqui com o 0. Então, ó, professor, não tem problema aqui colocar duas setinhas no mesmo valor? Não, sem problema. Ok? Perfeito? Beleza? Show de bola, não é isso? Certo, professor? Então, a gente viu aqui quando o x é elevado ao quadrado, que foi, né, um expoente par. Perfeito. Mas poderia ser também o quê? Um expoente ímpar. Não é isso? Ó, a gente poderia trabalhar essa mesma ideia aí, né, com o expoente ímpar. Tem como mostrar um exemplo, professor? Exatamente. Vamos fazer isso agora, ó. O exemplo aqui com o ímpar. Ok? Beleza? Então vamos lá. O que que a gente sabe, ó? Que a gente precisa aqui, ó. A primeira coisa que a gente precisa separar aqui é x e y, né? Isso a gente precisa, né, montar esse esqueminha aqui do x e y. Quem é x? Primeiro conjunto, professor. Ó. Primeiro conjunto aqui é P. Então, x aqui, ó, vai ser menos 2, menos 1, 0 e 1. Perfeito? E o y? O y a gente vai calcular. Exatamente isso, né? O y a gente vai calcular. Certo, para a gente calcular aqui, a gente vai usar os valores de x. Então, ó, para x igual, primeiro, começando, menos 2. Professor, tem uma lei. A questão forneceu uma lei aqui, pronto. Então, essa lei que a gente vai usar. Então, y é igual a x ao cubo mais 2. Ó, y é igual a x ao cubo mais 2. Logo, y é igual, então, no lugar do x aqui, a gente vai substituir, ó. E qual é o valor de x aqui, ó, para iniciar? Menos 2. Então, negativo, a gente tem que usar o parênteses elevado ao cubo. E o mais 2 vai só repetir, né? A gente só fez a substituição do x aí pelo valor, né, que ele está ocupando aqui nessa primeira posição, que é o menos 2, certo? Então, y vai ser igual, base negativa agora, expoente ímpar, resultado negativo, professor. E 2 elevado ao cubo, ó, quer dizer que o 2 tem que repetir 3 vezes, o 2 tem que repetir 3 vezes. Então, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, ficou menos 8, mais 2 y é igual a menos 8 mais 2 sinais diferentes. Olha, a gente tem que lembrar dessa relaçãozinha. Sinais diferentes
que a gente faz? Diminui, professor, vai subtrair e vai conservar o sinal do maior. Então, 8 é o maior número aqui. 8 menos 2, 6. Então, vai ficar menos 6. Ok? Perfeito? Então, ó, quando x, né, for menos 2, y vai ser menos 6. Então, y menos 6. Pronto, vamos lá. Para x igual, próximo agora, menos 1. A lei é a mesma, né? Não muda, não altera, ó. Então, é y ao cubo mais 2, né? Y ao cubo mais 2, certo? Então, y vai ser igual. Agora, no lugar do x, a gente vai substituir. Veja que a gente vai substituir. E o x aqui agora, ó, está valendo menos 1. X vale menos 1. Negativo, toda vez que eleva ao expoente, né, tem um expoente aqui, tem que ter, né, parênteses. Substituir um número negativo com potência tem que ter parênteses. Mais 2, ó, repete, conserva esse mais 2. Logo, y é igual, ó, novamente, base negativa, expoente ímpar. Ô, professor, resultado negativo. Se o expoente é ímpar, resultado negativo. Ok, beleza, a gente já falou sobre isso, né? A gente já discutiu sobre isso. Como a gente também já falou, a gente já discutiu que algumas propriedades, quer dizer, propriedades não, alguns casos notáveis, com casos específicos, aqui para a potência. E toda vez que a base for 1, o resultado vai ser sempre 1. Né? Porque eu vou multiplicar 1 várias vezes, não altera o resultado, continua 1. Mais 2. Logo, ó, sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do número maior. 2 menos 1 fica 1. Ou seja, 2 é maior, fica positivo. Há necessidade de representar esse positivo? Não. Pode deixar o que, ó, subtendido aqui, esse sinal do positivo, ok? Então, quando x for menos 1, y vai ser igual a 1. Pronto. Próximo valor de x é o zero. Então, a gente vai substituir o zero. Substitui onde, professor? Na lei, na fórmula. Lembra que a questão ali, ó, apresentou x ao cubo mais 2. A lei, a fórmula que não muda, é a mesma para todos os elementos. Então, y vai ser igual, aí a gente vai fazer o quê? Substituir o x pelo respectivo valor, que agora é zero. Então, vai ficar 0 elevado ao cubo mais 2, conserva. Ó, só substituiu o x, né, pelo valor aqui, que no caso é o zero, né? Perfeito. Olha só. Professor, e por que não teve parênteses? Não tem sinal de negativo, então não tem necessidade. Né? Então, 0 elevado ao cubo, isso é igual a 0 mais 2, né? Ok? Porque 0 vezes 0 vezes 0, ou seja, quando a base for 0 e o expoente for diferente de 0, a gente também já falou isso aqui lá no caso notável, no caso específico aí. Logo, ó, 0 não altera nem adição nem subtração, então restou o quê? Aqui mais 2, que pode deixar, né, com valor 2 aqui, né, professor? Não precisa colocar esse positivo, não tem necessidade. Professor, e se eu colocar o positivo está errado? Não, não está errado. Só não há uma necessidade, ok? Perfeito? Beleza? Então, quando x for 0, y é igual a 2. Pronto, vamos lá, vamos fechar aqui a nossa tabelinha para x igual a 1. Então, x igual a 1. A lei é a mesma, que é x ao cubo mais 2, né? A formulazinha apresentada ali. Então, y vai ficar igual. Aí, o que a gente vai fazer? Ó, substituir o valor do x, que no caso aqui agora, ó, é 1. Também positivo, não há necessidade de colocar parênteses. Professor, se eu colocar o parênteses está errado? Não, não está errado. Né? Só que não tem essa necessidade. E aí, y vai ficar 1 ao cubo. Opa, quando a base for 1, o resultado é sempre 1, não é isso, professor? Exatamente, ó. Que é 1 vezes 1 vezes 1, ou seja, vai repetir 1 3 vezes. 1 multiplicado por 1 é 1, multiplicado por 1 continua 1, não altera. Logo, o que a gente tem aqui? Resultado igual a 3. Opa, beleza, show. Então, quando x for 1, y vai ser 3. Perfeito? Ok? E para finalizar, o que a gente vai fazer aqui? Nosso diagraminha, não é isso? Ó? Sim, quais são os elementos aqui? Professor, tem o conjunto P e o conjunto Q. Então, menos 2, menos 1, 0 e 1. Perfeito? Ó? Então, conjunto P.
E aí, o que a gente tem aqui, ó? Menos 6, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Ok, show. Então, ó, aqui a gente tem um conjunto Q. Certo. E como que a gente vai fazer essa ligação aqui? Vai depender o quê? Dos pares ordenados, ó. A montagem que a gente fez aqui, ó, a correspondência aqui, então, é menos 2 com menos 6. Então, menos 2 com menos 6. Pronto, ó. Flechinha para poder indicar essa correspondência. Certo. O próximo, o que a gente tem? Menos 1 com 1. Então, a gente vai e faz a correspondência, ó. Menos 1 com 1. Pronto, beleza. Qual é o próximo par ordenado? 0 com 2, ó. 0 de x, 2 de y. Então, 0 com 2, perfeito. E o último par ordenado, 1 com 3. 1 com 3. Tem aqui? Tem. Pronto, show de bola, ó. 1 com 3, ok? Então, aqui a gente tem o quê? Uma relação, ó. Uma relação que de P em Q, né? A gente tem uma relação de P em Q, beleza? Ok? Show de bola, não é isso? Então, veja, ó, professor, mas, né, aqui a gente teve que analisar aqui, né, essa relação aqui agora, né, da base negativa, não foi isso? Exatamente, ó, aqui a base negativa. Apareceram dois casos aqui que a gente precisou analisar, e o expoente ímpar, ok? Então, ó, veja que quando for necessário, sim, a gente vai sempre parar e analisar. Base negativa, né? Aí a gente vai olhar se o expoente é par ou se o expoente é ímpar. Perfeito? Beleza? Ok? Multiplicação, sempre o que? Quando a gente tem uma multiplicação que envolve aí, ó, né? Uma relaçãozinha de sinais, então o que a gente precisa fazer? Jogo de sinais. Professor, quando tem mais e menos na mesma relação, não tem multiplicação e nem divisão, só mais e menos, a gente tem sempre que olhar se os sinais são iguais ou são diferentes. Cada um tem um comportamento, que a gente já falou. Então, ó, qualquer dúvida, é só rever, né? Eu sempre coloco aqui em cima, né, uma playlist aqui com esses vídeos aí que ajudam como base com relação a esse aqui. Perfeito? Beleza? Tá gostando? Deixe seu like aí, né? Ah, não se inscreveu ainda no canal? Então venha, se inscreva no canal para conferir aí, né, todas as novidades que a gente for apresentando aí ao longo, né, de um período. Perfeito? Beleza? Isso aí, show de bola!